Olá, gente, tudo bem? Jonas Mendes, passando aqui para mais uma aula, dando continuidade, então, às nossas aulas. Nós estamos estudando sobre as- a formação da sociedade moderna, as mudanças sociais, as grandes transformações em vários aspectos. As transformações culturais, sociais, econômicas. Também vimos como que a mentalidade do homem acaba sendo alterada com as inúmeras transformações e acabamos vendo alguns grandes eventos nas transformações, na transição também da Idade Média para a modernidade, certo? Então, nós estudamos essas transições, essas mudanças, e também acabamos observando alguns pensadores e o que eles acabaram concluindo de tudo isso, e nós podemos observar o que Karl Marx falou a respeito das grandes transformações. Nós podemos perceber que Karl Marx ele tinha um pensamento, pode ser considerado revolucionário, porque a intenção de Karl Marx era de transformar, por assim dizer, a sociedade, mudar a sociedade, revolucionar, atacar as bases da sociedade, porque ele entendia que nós não vamos conseguir mudar uma sociedade pela educação. Para Karl Marx, a mudança efetiva acontece nas bases da sociedade, e as bases, elas, de alguma maneira, estão sendo dominadas pelo, pela burguesia. Então, Karl Marx acreditava que era aí que nós deveríamos atacar, certo? Vimos também um pouco do pensamento de Émile Durkheim. Durkheim, ele discorda completamente de Karl Marx, porque para Karl Marx o capitalismo era um problema, era um mal, o capitalismo ele deveria ser eliminado, porque o capitalismo, junto com a divisão de classes e a propriedade privada, todas essas questões juntas, elas acabavam promovendo uma desigualdade social gritante. Então, Karl Marx ele acreditava que deveríamos acabar com o capitalismo, com a propriedade privada, com a divisão de classes, divisão do trabalho e coisas do tipo. Durkheim não. Durkheim acredita que o capitalismo em si ele é bom. Não é perfeito, mas é bom. Ele precisa ser melhorado em alguns aspectos, mas o capitalismo ele é bom. Durkheim ele tendia a interpretar a sociedade como sendo um organismo vivo, como um corpo, por exemplo. Então, Durkheim entendia a sociedade como sendo um organismo vivo. O organismo vivo tem inúmeros órgãos. Então, por exemplo, vamos pensar o corpo do ser humano. Nós temos inúmeros órgãos. Nós temos o coração, nós temos o pulmão, temos os rins e assim por diante. Todos esses órgãos contribuem para o bom funcionamento do corpo, certo? Se algum desses órgãos começa a funcionar de maneira inadequada, o corpo vai adoecer, o corpo vai sentir, os outros órgãos também acabarão sendo afetados. Durkheim entendia que a sociedade era como um corpo, um organismo vivo. E a divisão de trabalho, e a divisão de classes e tudo mais, são os órgãos dessa sociedade. Então, Durkheim ele era a favor da divisão de trabalho, ele achava que isso era importante, isso ajudava a sociedade a crescer. Durkheim também não achava que nós deveríamos acabar com o capitalismo, né? Durkheim ele era contra isso, ele achava que o capitalismo tinha suas vantagens, era positivo, então nós deveríamos resolver alguns problemas que tinha, mas não acabar com o capitalismo. Então nós podemos perceber que a visão do Durkheim é muito diferente da do Karl Marx, certo? Alguns chegam até a dizer que Durkheim era uma espécie de conservador que, né, pode até existir alguém que discorde, mas isso aqui está no campo da especulação, certo? E hoje nós vamos ver um pouquinho, então, sobre Max Weber. Max Weber, um sociólogo alemão, também fez uma grande contribuição para o entendimento da sociedade contemporânea, sociedade moderna. Então, nós temos aí esses grandes pensadores, podemos colocar Karl Marx, podemos colocar Durkheim e Max Weber, eles vão compor aquilo que vai ser conhecido como o tripé da sociologia clássica. Porque ao estudar homem, cultura e sociedade, nós estudamos antropologia, estudamos filosofia, estudamos sociologia, ou seja, história, economia, a gente vê um pouco de tudo, né? Porque são disciplinas interligadas, certo? Então, para nós, hoje é pertinente entender um pouquinho daquilo que Max Weber falava, que Max Weber defendia.
Max Weber ele está um pouco mais perto de Karl Marx, e um pouco mais distante de Durkheim. Mas ainda assim nós conseguimos encontrar algumas distinções. Max Weber nasceu em 1864, morreu em 1920, foi um pensador alemão, influentíssimo, jurista, economista, mas também é um dos fundadores da sociologia clássica, por isso que eu disse que ele está aí naquilo que nós consideramos tripé, por assim dizer, da sociologia clássica. Então, ele é um grande nome da sociologia clássica, certo? Nós temos aí, então, a cidade de Erfurt, onde ele nasceu, e morreu em Munique, na Alemanha, certo? Era alemão, de fato, nasceu mesmo, era alemão por nacionalidade. Jurista, economista, sociólogo, ele contribuiu para inúmeras áreas. Quando você estuda administração, por exemplo, você acaba vendo alguma coisa de Max Weber no sentido da burocracia, ele é o pensador da burocracia, ele que cunhou esse termo e tudo mais. Então, você acaba vendo um pouco o pensamento dele em inúmeras áreas. Os principais trabalhos, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, Sistema Econômico e Sociedade, são obras que acabaram sendo consagradas, né, obras importantes de Max Weber. Bom, vamos lá. O que Max Weber, de fato, propõe? Bom, a sociologia de Max Weber, ela é considerada, é chamada de sociologia compreensiva, certo? Sociologia compreensiva. Então, Max Weber ele vai romper com a perspectiva de Durkheim, né? Nós tínhamos Durkheim falando sobre uma sociologia objetiva. Durkheim ele propunha a objetividade. Ele dizia que o sociólogo que está analisando a sociedade, ele deve analisar com objetividade, imparcialidade, de maneira imparcial, neutra. Ele não deve se envolver, ele não deve buscar se comprometer com isso. Então, Durkheim está propondo uma objetividade. Essa perspectiva que Durkheim propõe, ela acaba sendo semelhante à perspectiva que o próprio Auguste Comte já havia proposto. Então, nós podemos dizer que Durkheim ele segue uma vertente semelhante àquela do Auguste Comte, que nós já estudamos em aulas passadas. Auguste Comte ele propôs aquela distinção, os três estados, né? O estado teológico, metafísico e positivo, que a sociedade passa no seu processo evolutivo e tudo mais. Logo, Durkheim ele acaba incorporando inúmeras ideias de Auguste Comte e reproduzindo-as. Max Weber ele vai propor uma sociologia diferenciada. A sociologia de Max Weber ela leva em consideração a subjetividade dos seres humanos, das pessoas. Enquanto a sociologia de Durkheim ela é muito objetiva, a de Weber não, ela é mais subjetiva. Por isso que ela é considerada como uma sociologia compreensiva. Ele é o pai da sociologia compreensiva. A sociologia dele é baseada na compreensão, caso interpretação e explicação. Por quê? Porque ele vai dizer que a sociologia ela busca compreender as ações sociais. E compreender as ações sociais envolve entender as intenções, as motivações dos indivíduos, certo? Eu vou tentar compreender as motivações, por que o indivíduo agiu de tal forma, o que ele esperava, o que motivou, qual era a sua intenção. E depois que eu tento compreender as motivações individuais, eu tento, então, dar uma explicação. Eu interpreto aquilo e explico aquilo, certo? Então, para Max Weber, o objetivo da sociologia está justamente na compreensão daquilo que ele chama de ação social. Nós vamos entender isso mais um pouco à frente, ok? Max Weber, de alguma maneira, ele também acaba seguindo uma distinção importante. Se nós olharmos para Durkheim, por exemplo, Durkheim ele tendia a interpretar a sociologia, no caso dos fenômenos sociais, da mesma forma como se interpreta, por exemplo, os elementos das ciências exatas. Então, não havia uma distinção entre ciências naturais e ciências sociais, ou seja, as ciências exatas e as ciências humanas. Não havia distinção entre as duas coisas. Eles tentavam se basear nas ciências exatas e, a partir dela, também aplicar os mesmos métodos às ciências humanas. E aí era um problema, né? Você não pode usar os mesmos métodos da matemática e da física para entender a sociedade. Não vai dar certo, não funciona. Mas eles faziam isso, eles tentavam
pegar os mesmos métodos que usavam para fazer física, para fazer matemática, para fazer química, e aplicar às ciências humanas, tentando encontrar a objetividade de maneira imparcial, de maneira neutra. Era isso que Durkheim fazia, isso que Auguste Comte fazia. Max Weber vai dizer, olha, não tem como, nós temos que fazer uma distinção aqui. Por quê? Porque as ciências exatas funcionam com tais métodos. As ciências humanas, as ciências sociais, elas funcionam com tais métodos. Então, Max Weber ele vai seguir uma distinção feita por Dilthey. Dilthey, um filósofo, historiador alemão, e Dilthey falava sobre as ciências da natureza e ciências do espírito. As ciências da natureza visam explicar, as ciências do espírito compreender. Max Weber vai seguir essa mesma distinção, dizendo que o objetivo da sociologia é a compreensão. Então, a sociologia é compreensiva, certo? Lidando, então, com um método totalmente diferente. As ciências naturais, elas são baseadas em padrões de causa e efeito, uniformidade dos eventos, que podem ser reproduzidos e tudo mais. Então, elas funcionam dessa maneira. As ciências sociais, não, ela lida com sujeitos, visa compreender as ações, intenções subjetivas dos indivíduos, por exemplo, porque somos conscientes das nossas ações. Uma pedra, quando ela cai porque a gravidade está atuando e pronto. Isso sempre vai acontecer em situações em que a gravidade está atuando e não há interferência externa e tudo mais. O ser humano não. O ser humano ele possui intenção, ele não obedece simplesmente uma lei natural estabelecida e pronto. Não é bem assim. Há intenções que estão por trás das ações. E é isso que Max Weber quer entender. As intenções, as motivações, aquilo que nos leva a agir, certo? Podemos, então, trabalhar com um conceito importante para Max Weber. Vamos lá. Max Weber produziu a sociologia compreensiva, onde ele se mostra preocupado com a compreensão das atitudes dos indivíduos na sociedade. Veja, isso é muito importante. Max Weber vai se interessar com a atitude, com a ação dos indivíduos. Os indivíduos, eles agem, são atores sociais. Vou usar um termo do Max Weber. São atores sociais. Nós estamos agindo, tomando decisões, realizando ações, mas quais são as intenções, as atitudes, quais são as motivações, o que está por trás de nossas ações? Por que nós estamos agindo desta maneira e não de outra? O que nós pretendemos com determinada ação? Porque o ser humano ele não age simplesmente por acaso. Não, tem a intenção, a motivação, algo por trás. É isso que Max Weber quer entender. Compreender, então, as atitudes dos indivíduos na sociedade, considerando que a sociologia poderia, então, explicar melhor determinados fragmentos da realidade social, se ela entender exatamente as ações dos indivíduos, compreendendo a subjetividade deles, certo? Diferentemente do pensamento crítico de Marx, que queria revolucionar e transformar a sociedade, coisas do tipo, e de sua visão de transformação da sociedade capitalista, Max Weber, através da sociologia compreensiva, visa compreender as relações sociais, buscando interpretar os indivíduos em sua subjetividade. Por quê? Porque intenção, motivação são questões subjetivas, mas que acaba sendo exteriorizada em ações expressadas em atos e coisas do tipo, certo? Então, ele não está pensando em transformação, não é essa a preocupação de Max Weber. Para Max Weber, o indivíduo, através de suas ações, é quem constrói a sociedade. Dentro da perspectiva da sociologia compreensiva, está a postura do cientista que deve ser de compreender as relações sociais e analisar sem interferir. O cientista se mantém neutro, analisa o fato sem se relacionar com ele. Só que ele, apesar de se manter neutro e analisar o fato sem se relacionar com ele vai buscar compreender a subjetividade dos indivíduos. Isso é muito importante. Por isso que Max Weber vai ser considerado um sociólogo da compreensão e da subjetividade, porque ele traz a subjetividade por palco. Ele fala, vamos entender o que está acontecendo aí com a subjetividade dos indivíduos. Então, ele traz a subjetividade para a discussão. Certo? Isso que é interessante de Max Weber, do Max Weber. Uma palavra importante, um termo, um conceito importante em Max Weber é o conceito de ação
social. Essa palavra, para Max Weber, é uma palavra muito importante, certo? Ah, professor, o que seria ação social? Vamos dizer o seguinte: ação social seria a conduta humana, pública ou não, certo? É a conduta humana pública ou não. No caso, que o agente, né, que o agente atribui significado subjetivo. Então, a ação social é toda a conduta humana, pública ou não, em que o agente atribui significado subjetivo. É uma espécie de conduta que envolve, de alguma maneira, significado. No caso, para o próprio agente, então, certo? Para quem realiza. Vamos representar de maneira mais simples ainda. Uma ação social é toda ação que leva em consideração o outro, que tem uma intenção de afetar o outro. Ação social é toda ação que visa um outro, visa receber uma resposta do outro. É aquela ação que eu pratico visando receber uma resposta de uma outra pessoa, certo? É assim. Poderíamos definir de forma simples. Ação social é toda ação praticada por um agente visando receber uma resposta de uma outra pessoa. Logo, é uma ação com intenção. E é social porque visa o outro, visa receber uma resposta de uma outra pessoa. Quando eu faço assim para alguém, olá, isso é uma ação social. Por quê? Porque eu estou buscando receber uma resposta da outra pessoa. Estou buscando receber, né, uma resposta. Que a pessoa faça pelo menos assim para mim, me cumprimente e tudo mais. Se eu estou, sei lá, andando em algum lugar e vejo uma pessoa e eu pego e pisco para aquela pessoa, essa é uma ação social. Porque eu pisquei para uma pessoa e eu espero que ela retorne isso aí. Certo? Então, eu tenho uma intenção. É uma ação praticada com uma intenção por parte do agente, no caso eu, visando receber uma resposta da outra pessoa. Então, eu espero receber uma resposta da outra pessoa. A outra pessoa pode me xingar, pode me bater, ou pode sorrir, pode demonstrar que gostou, certo? O que raramente pode acontecer, mas tudo bem. Então, você percebe que a ação social é uma ação que visa alcançar uma resposta de uma outra pessoa. Quando você pisca normalmente aí, você está piscando, certo? Você já piscou inúmeras vezes vendo esse vídeo. Mas todas as vezes que você piscou, e nenhuma delas foi ação social. Você pode dizer, já piscar é uma ação social? Não necessariamente. Porque você pisca como um recurso natural do seu próprio corpo para lubrificar os olhos e tudo mais. Isso não é uma ação social. Porque você não tem uma intenção por trás dessa ação visando receber uma resposta de outra pessoa. Não, você está piscando porque você precisa, senão vai prejudicar os olhos e tudo mais. Certo? Então, isso não é ação social. A ação social é quando você pisca com a intenção de receber uma resposta de uma outra pessoa. A sua ação foi direcionada a uma outra pessoa com a intenção e você visa receber uma resposta. Aí sim. Se você faz assim, coça o cabelo, isso não é uma ação social. Agora, se você faz assim para alguém, aí é. Você entende? Porque toda ação que nós fazemos direcionados para alguma outra pessoa, visando receber uma resposta de uma outra pessoa, é considerada uma ação social, tá? Então, nós devemos fazer essas distinções aí, ok? Isso é importante. Objeto de estudo da ação social. A função do sociólogo é compreender o sentido das ações sociais, fazê-lo é encontrar os nexos causais que as determinam. Assim, o objeto da sociologia é uma realidade infinita e, para analisá-la, é preciso construir tipos ideais, no caso, modelos, que não existem de fato, mas que norteiam a referida análise, certo? O sentido que os indivíduos atribuem às suas ações. A ação social entende que o indivíduo age e leva em conta ser compreendido por terceiros. Dessa forma, ele estabelece relações sociais. Então, explicando de forma simples, uma ação social vai ser toda ação realizada por indivíduos, levando em consideração outras pessoas, visando receber uma resposta de outras pessoas. Quando você pisca para alguém, vamos usar o exemplo da piscada. Quando você pisca para alguém, você pretende, você no mínimo, certo? Você no mínimo, você leva em conta que você vai ser compreendido por aquela pessoa. Você está considerando que aquela pessoa vai compreender o que você está fazendo, certo? Porque você pensa, bom, ela vai entender o que eu estou querendo dizer. As suas intenções são subjetivas. As suas motivações são subjetivas. Só que através da sua ação você exterioriza um pouco das suas intenções, das suas motivações, que são subjetivas. E ao exteriorizar essa ação,
é onde se torna um fato, uma ação social, e é onde nós podemos compreender, interpretar a sua ação, tentando perscrutar as suas intenções e motivações. Ou seja, através de sua ação, nós vamos tentar compreender um pouco da sua subjetividade, da maneira como você se expressa, como você expressa as suas motivações, as suas intenções, as suas experiências subjetivas, certo? Isso é importante. Então, existem fatores que determinam as suas ações, causas que estão por trás de toda ação. E essas causas estão ligadas a fenômenos subjetivos, como intenção, motivação. Então, quando você pisca por algum motivo. Aí eu pisquei para essa pessoa porque eu acho ela linda demais e eu queria muito poder conhecer essa pessoa. Então, vou piscar para ela, quem sabe ela me dá uma chance, olha para mim, quem sabe ela sorri, quem sabe ela me dê o número dela, né? Então você vai piscar. Mas a outra pessoa talvez pode ser que não consiga compreender a sua ação. Isso acontece, tá? Eu lembro que quando eu era adolescente e eu morava em uma outra cidade, e tinha uma moça, uma jovem adolescente também, que eu era apaixonado por ela. E aí um dia nós estávamos na praça da cidade, todo mundo ali brincando, brincando não exatamente, mas conversando, todo mundo ali, que já era adolescente, né? Então a gente achava que adolescente quer ser adulto, né? E aí, quando você se torna adulto, você quer voltar a ser adolescente. E aí, estávamos ali conversando, todo mundo, e essa jovem que eu gostava, ela pegou uma balinha, colocou na boca metade da balinha e deixou outra metade para fora e disse para mim: "Você quer?" E eu disse: "Não, obrigado." E tudo bem, ficou por ali mesmo, por isso mesmo. E aí acabou, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que a ficha caiu, que eu fui entender que, na verdade, ela não estava querendo me dar uma balinha. Na verdade, ela estava usando aquilo como uma ocasião para pudesse acontecer algo mais, né? Mas eu não consegui interpretá-la, não pude, não fui capaz, naquele momento, de processar a informação. Ou seja, isso é uma ação social, é uma ação realizada com uma intenção por parte do agente que pretende, que visa buscar receber uma resposta. Aquela jovem, ela praticou, ela realizou aquela ação, ela tinha uma intenção e ela esperava uma resposta. Com certeza não a resposta que eu dei, né? Com certeza outra resposta. E para minha infelicidade naquele momento, eu não fui rápido o suficiente ao interpretar as suas intenções e motivações. Ou seja, eu não consegui perscrutar a subjetividade daquela jovem e, por isso, restou-me somente o arrependimento depois, certo? Então, uma ação social é toda ação praticada por um indivíduo, levando em consideração as suas intenções, no caso, e tentando receber uma resposta de uma outra pessoa, certo? Isso é importante dentro da sociologia de Max Weber. Max Weber, então, ele vai falar sobre tipos ideais de ação social. Ele vai classificar as ações sociais em 4 tipos ideais. Ele fala da afetiva, da tradicional, da racional com relação a valores e da racional com relação a fins. Então, a ação social afetiva, professor, o que isso quer dizer com isso? Que são tipos ideais de ação social? São conceitos, por assim dizer. Vamos supor que Max Weber está dizendo o seguinte: olha, se nós olharmos para a humanidade toda, se olharmos para a humanidade e começarmos a ver as ações dos indivíduos, a maneira como eles agem e tudo mais, nós poderíamos classificar as ações dos indivíduos em quatro grandes ideais. Ou seja, as ações dos indivíduos são realizadas entre 4 grandes parâmetros, certo? Esses 4 parâmetros que nós estabelecemos são chamados de tipos ideais de ação social. O primeiro é a afetiva. O que significa isso? Você já percebeu uma pessoa quando ela está apaixonada? Uma pessoa, quando ela está apaixonada, ela geralmente, os seres humanos, eles agem do mesmo jeito quando estão apaixonados. Começam a agir de uma mesma forma. Eu sou professor e eu vejo isso constantemente. Vejo na faculdade, vejo na escola. A gente tem aí, vamos supor, principalmente na faculdade, nas turmas dos primeiros semestres e tudo mais. Começa a estudar, e aí você tem aquela jovem que às vezes é estudiosa, e aquele aluno que nem é tanto, mas ele fica apaixonado por aquela jovem,
Então ele começa a querer estudar também para poder impressionar ela, para mostrar que ele também é estudioso, e ele começa a ir para a faculdade mais arrumadinho. Antes, né? Antes não, antes ia tudo mal acabado, do jeito que acordava, levantava e ia, né? Malemar penteava o cabelo. Não, quando fica apaixonado, não, a pessoa começa a se arrumar um pouco mais, começa a se cuidar mais, passar um perfuminho mais, começa a querer sentar perto da pessoa que ele está apaixonado, começa a querer se aproximar, certo? Isso aí são ações que todos os seres humanos fazem quando estão apaixonados, certo? Eles começam a querer estar perto, começam a querer impressionar a pessoa, se arrumar mais, ir mais bonitinho para a faculdade. As moças também, quando estão apaixonadas, elas começam a se arrumar mais, começam a querer impressionar a pessoa, puxa assunto, às vezes, ou quando tem trabalho, chama para fazer junto, vamos fazer trabalho junto, e tudo mais. Por quê? Porque são tipos ideais de ação. É ação afetiva. O ser humano, quando está apaixonado, ele age assim mesmo, entendeu? É assim que o ser humano age. Fica meio bobo, parece que está no mundo da lua. Então, é a paixão. A paixão, ela faz isso com o indivíduo, né? Você percebe que há muita semelhança nas ações, certo? Então, a gente olha aí, né, os adolescentes, quando estão apaixonados. A pessoa apaixonada, ela geralmente chora de paixão, né? Não quando ela está mais velha, né? Porque quando ela está mais velha, ela já está calejada e ela já não sofre muito com isso, né? O coração já aprendeu, né? Mas quando ela é mais jovem, a paixão é mais intensa, é mais forte, então ela acaba sofrendo mais. Muitas vezes alguns ficam sem comer, outros comem demais, certo? Alguns ficam sem comer, emagrecem porque está apaixonado, né? Outros já comem muito, mas você percebe que sempre há uma relação de semelhança aí entre as pessoas que estão apaixonadas. Por quê? Porque essa é a ação afetiva, certo? É o tipo ideal de ação. Também tem um tipo ideal de ação, que Max Weber, de ação social, que Max Weber vai chamar de ação tradicional, que é aquele tipo de ação que nós realizamos. Então, primeiro tipo de ação, recapitulando, professor, o primeiro tipo de ação é o tipo ideal de ação social, que Max Weber chama de ação afetiva, que é aquele tipo de ação que nós realizamos movido pela afetividade, pelo sentimento, pela emoção, pela paixão, pelo amor, certo? O segundo tipo de ação, o segundo tipo ideal de ação social é a tradicional, que é aquele tipo de ação que nós realizamos motivados pela tradição e pelos costumes. Que esses dois primeiros tipos de ação são chamados de irracionais, são ações irracionais. Porque quando você está apaixonado, você não é racional, meu amigo. Não, você não é, não se engane. A ação tradicional também não é racional. Veja só, você está andando e vê um chinelo virado. O que você faz? Tem que desvirar o chinelo, porque senão a mãe morre. Não pode andar de ré, de fasta, né? Porque senão a avó morre. Se quebrar o espelho, 7 anos de azar. Não pode passar debaixo da escada. Não deixe ninguém varrer o seu pé. Porque se alguém varrer o seu pé, no dia do seu casamento vai chover. Se você pegar o buquê, você vai casar. Porque você pega o buquê, né, no casamento, se mata para pegar o buquê, e aí você não casa. Você não casa. Aí o que você faz? Você inventa outra tradição para justificar o fato de você não ter casado. Essas ações, o tipo de ideal de ação social tradicional, é aquela ação que nós realizamos movida por tradição, por costume. A gente faz isso porque é tradição, é costume. Você pegar o buquê, você vai casar. Mentira! Você não vai casar. Você pode pegar o buquê e talvez você nunca case. Entende? Talvez você não pegue o buquê e você case. Não tem nada a ver, não há uma relação de causa e efeito. Pegou o buquê, casou. Não tem nada a ver isso. Entendeu? Você pode cansar de pegar buquê e talvez você nunca vai casar. Eu não casei porque eu não peguei o buquê. Não, você não casou porque você é uma pessoa chata, insuportável, ninguém te aguenta, entendeu? Você tem que melhorar, você tem que mudar. Não é porque você não pegou o buquê, é porque você é insuportável mesmo. Então, eu não peguei o buquê, não tem nada a ver. O Marcos Weber está dizendo, olha, esse tipo de ação aí a gente faz porque a gente acredita nessas coisas, mas isso é tradição, isso não é verdade, entende? Não é verdade, não tem nenhuma relação lógica e racional por trás disso, entendeu? Não pense que porque você não pegou o buquê, você não casou, então.
Se eu tivesse pegado aquele buquê, eu tinha casado. Claro que não, ninguém vai suportar. Tem pessoas que são insuportáveis, que ninguém aguenta, entendeu? Talvez você seja uma dessas. Talvez você seja uma pessoa dessas que ninguém aguenta você. E aí, por isso você não casou até agora. Talvez nem vá casar. Então, você está ouvindo isso aí, não precisa chorar, né? Porque a vida é assim mesmo, entendeu? A vida é assim mesmo. Mas fique tranquilo, dizem que para toda panela há uma tampa, né? Então, creia nisso. Talvez não exista uma para você, mas creia nisso, entendeu? E a fé, ainda que seja cega, é a melhor coisa que você tem. Vamos lá. Então, terceiro tipo de ação. Ação racional com relação a valores. Ação racional com relação a valores. Certo? Ação racional com relação a valores é aquele tipo de ação que nós realizamos, que nós praticamos, baseado nos valores que nós temos. Pelos nossos valores, pelas nossas crenças. Suponhamos que você trabalha no mercado. E aí você tem a possibilidade de fazer um caixa 2, certo? Um caixa 2. Mas aí você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa cristã. Você, então, não faz o caixa 2. Por que você não faz o caixa 2? Você não fez o caixa 2 porque você entende que isso é contra os princípios e valores que você tem. Então, você age de acordo com os valores e princípios que você tem. Você calcula e você realiza as suas ações a partir dos seus valores, dos seus princípios, das suas crenças, das suas convicções. Então, valores e princípios, certo? Levam a conduta, levam a ações. Então, valores, princípios e valores levam à ação. A ação gera consequências, certo? Então, seus valores determinam a maneira como você vai se comportar, como você vai agir. E a maneira como você se comporta também fala muito sobre quem você é, sobre seus valores, seus princípios, certo? Bons princípios geram boa conduta, ok? Então, isso é importante, tá? É aquele tipo de ação racional com relação a valores, é aquelas ações que nós praticamos baseadas nos princípios e valores que nós temos, nas crenças que nós temos. Então, suponhamos que você é uma pessoa religiosa, pessoa cristã, e aí aparece uma pessoa querendo namorar com você, e essa pessoa não crê em nada, é um ateu, algo do tipo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, por quê? Porque você tem valores que diferem dos valores daquela pessoa. Então, provavelmente não dá certo. Raramente funciona isso aí, certo? Então não compensa. O quarto tipo de ação o tipo de ação é a ação racional com relação a fins. Você está fazendo esse curso que você está fazendo. E você está fazendo esse curso porque você tem um objetivo. Então, esse é um tipo de ação racional visando a fins, ou seja, visando objetivos específicos. É aquela ação que você calcula, aquela ação que você racionaliza, que você toma ela visando um certo objetivo, tendo um objetivo em mente. Assim como a ação racional visando valores, é a ação calculada, tá racionalizada, motivada pelos valores e crenças que você tem. A ação racional com relação a fins é a ação que você realiza, certo? Motivado pelos seus interesses, pelos objetivos que você tem. Ah, eu quero ser tal coisa. Então você vai agir buscando alcançar esses objetivos. Racionalmente você escolhe os melhores meios para alcançar esses objetivos. Ou seja, você vai escolher os meios necessários para alcançar os objetivos que você tem em mente. Então, essa ação racional com relação a fins. Então, isso é importante porque, suponhamos que uma pessoa está focada em fazer medicina, ela quer fazer medicina, então ela está estudando 7, 8 horas por dia, às vezes até 10, e se matando de estudar e fazendo cursinho, e estudando e tudo mais, resolvendo questões. Ela tem um objetivo. Ela quer passar em medicina. Então, esse é o objetivo dela. Então, ela vai fazer isso, vai estudar buscando isso aí. Essa é uma ação racional com relação a fins, certo? Ela tem um objetivo, ela está estudando para alcançar isso aí. Se você fica apaixonado por essa pessoa, então você tem uma ação movido pela ação afetiva. Se você fica apaixonado por essa pessoa, você pode até mandar para ela um buquê de flores e fazer uma serenata para ela, e coisas do tipo, né? E canta lá, não sei, uma música para ela e tudo mais. Vai dar certo? Talvez não. Talvez não dê certo, certo? Talvez não dê certo, por quê?
Porque ela, de alguma maneira, ela está movida pela ação racional visando a fins. E porque ela está movida pela ação racional visando a fins, talvez não dê certo. Você está movido pela ação racional visando valores. E ela movida pela ação, desculpa, você está movido pela ação afetiva. E ela pela ação racional visando fins. Então são etapas diferentes e distintas, e aí pode ser que não dê certo. Então, se você fizer uma serenata para ela, né? Você fizer uma serenata para ela, não vai funcionar. Raramente vai funcionar. Por quê? Porque ela está focada naquele objetivo, então quer dizer que a atenção dela está naquilo ali. Certo? Está naquilo ali. Então talvez não funcione. Talvez não funcione. Ok? Então, você não adianta você pegar aí, né? Violãozinho lá, cantar alguma coisa para ela lá, entendeu? Na frente, a janela dela lá, sei lá, cantar alguma coisa lá. Foi olhando nos seus olhos, encontrei a vida. Ela vai jogar água em você, entendeu? Você vai sair de lá todo molhado, e se tiver friozinho igual tá agora, vai ser pior ainda. Não vá, não faça isso. Agora, se ela estiver na ação racional visando valores, pode ser que as duas estejam juntas, tá? Pode ser que as quatro estejam juntas. Às vezes, ação afetiva e ação racional visando fins pode ser que estejam juntos em objetivos distintos, talvez, mas às vezes não. Então, por isso que Max Weber está dizendo, a gente deve sondar os indivíduos, saber em que etapa eles estão, em que tipo de ação eles estão, para a gente, né, não cometer erro, ok? Então, são os quatro tipos ideais de ação social. A ação afetiva, que é aquele tipo de ação que eu realizo movido pelas emoções, pelos sentimentos. Eu disse que o exemplo clássico disso é quando nós estamos apaixonados, e aí nós vemos a pessoa, o olho brilha, você, né, o coração acelera, você às vezes está em algum lugar e está chato ali, mas quando a pessoa que você ama chega ao lugar, fica magicamente encantador. Tudo fica bom, tudo fica legal, porque aí a pessoa que você ama está ali, e aí você já começa a sorrir, o coração palpita, a mão começa a suar, né? Então, o segundo tipo de ação é a tradicional, são aquelas ações que nós realizamos por costumes, por tradição. Ah, você não pode tomar leite com manga, chupar manga e tomar leite, não dá certo, você vai morrer. Isso é tradição, isso aí é costume. Mas a gente, às vezes, faz por quê? Porque a gente aprendeu assim, mas não é verdadeiro, não significa que há uma lógica por trás disso. A gente faz porque é tradição, é costume, a gente está acostumado com isso, certo? Ah, se você dar um beijo na pessoa, sei lá, beijar alguém na virada do ano, você vai passar o ano todo amando, não sei o quê. Mentira, talvez nem dê certo. Talvez você passe o ano todo sofrendo, entendeu? E você pode beijar alguém na virada do ano e talvez você não consiga beijar ninguém mais o ano todo. Então, isso não é verdade, certo? Então, não cria nisso. Isso é superstição, tradição, costume. Ah, então quer dizer que a gente não deve obedecer nada disso? Não, quer dizer que a tradição tem o seu lugar, tem o seu valor, né? Mas só tem que saber entender ela. O terceiro tipo de ação é a ação racional com relação a valores, quando a gente vai agir motivado por valores, por princípios, convicções, crenças e coisas semelhantes a essas. O quarto tipo de ação é a ação racional em relação a fins, quando você tem objetivos, você tem propósitos, você quer alcançar aquilo ali, então você vai calcular as suas ações para alcançar aquilo ali. Você vai escolher os melhores meios possíveis para se alcançar o fim que você tem em mente. Ah, suponhamos que eu quero ser um grande empresário. Então você vai buscar é, procurar os melhores meios necessários, vai calcular, vai racionalizar, você vai pensar e vai ver o que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo. E aí você vai fazer o que você precisa fazer. Beleza? Então, bora. Vamos lá. Voltando aqui à nossa ação social. Ação social, então, é toda a conduta humana que interfere com outros e consigo mesmo. Exemplos. Moda. A moda, ela abrange outras pessoas. Geralmente,
algumas pessoas dizem, né? E aí as mulheres me perdoem por reproduzir esse exemplo, mas geralmente algumas pessoas dizem que uma mulher se veste para outra mulher. Né? A mulher se veste para outra, porque ela quer que a outra mulher repare e tudo mais. Porque geralmente, às vezes, homem não repara essas coisas. É claro que isso aqui não podemos generalizar. Tem mulher que não repara nada e tem homem que repara muito. Certo? Então, tem mulher que fala, não, eu visto para mim mesmo. Mas a gente sabe que também vai alcançar outra pessoa. Né? Então, a outra pessoa sempre está aí na ação. Consumo também, mercado, política, religião, crime, trabalho. São todas ações que sempre envolvem outras pessoas. A sociologia é, antes de tudo, compreender a ação social dos seres humanos individualmente. As motivações do indivíduo no agir social, não fazer julgamento de valor sobre as ações humanas. E aqui Max Weber, ele se distancia muito do Durkheim. Por quê? Porque o Durkheim, ele tenta analisar as ações humanas a partir da própria sociedade. O Durkheim vai dizer que a sociedade, certo? Que é o todo, condiciona as suas partes, que são os indivíduos. Então, Durkheim, ele diz o seguinte, que o todo condiciona as partes. Logo, o indivíduo, ele age de acordo com o meio no qual está inserido. O indivíduo vai agir de acordo com aquilo que ele aprende, certo? De acordo com aquilo que ele aprendeu no meio ao qual ele pertence. Então, Durkheim, ele vai mostrar que o indivíduo, ele de alguma maneira é fruto do meio no qual ele está inserido. Ele vai agir de acordo com aquilo que ele aprendeu, de acordo com aquilo que as pessoas que estão à sua volta estão agindo. Tanto é que Durkheim vai dizer que o fato social, e aqui é importante você não confundir ação social com fato social. Ação social é Max Weber. Fato social é Durkheim. Durkheim vai dizer que o fato social está na sociedade e não no indivíduo. Porque para Durkheim, a sociedade é maior que o indivíduo, a sociedade que determina e condiciona a ação dos indivíduos. Para Durkheim, os indivíduos são educados dentro da perspectiva da sociedade e ele vai reproduzir isso que a sociedade lhe coloca. Para Max Weber, não. Para Max Weber, o indivíduo é que é o ator social. É o indivíduo que é responsável. O indivíduo tem liberdade. Então, Max Weber, ele foca mais o indivíduo. Durkheim foca mais a sociedade. Certo? Para Max Weber, então, o indivíduo é um ator social. O indivíduo ele é importante porque ele realiza as ações e ele é responsável por aquilo que ele faz, porque o que ele faz é motivado por interesses, certo? Ele tem objetivos. Então, é isso que nós devemos buscar, Max Weber vai dizer. Já Durkheim não. Durkheim diz, olha, o indivíduo ele age de acordo com aquilo que ele aprende da sociedade. Então, o fato social está na sociedade. E o fato social tem características, exterioridade, coercitividade, certo? E generalidade. Exterioridade é porque o fato social existe na sociedade. E antes de eu existir, ele já está aí. Eu nasci, essas coisas já existiam. Casamento, religião, política e coisas do tipo, já estavam aí. Então, é exterior a mim. Coercitivo por quê? Que todos nós devemos reproduzir isso. Quer um exemplo? Se você não casa, você recebe cobrança da sociedade. É um fato social, a sociedade cobrando você. Você tem que casar. Todo mundo casa. Por que você não quer casar? Depois que você casa, tem que ter filho. Todo mundo tem filho. Por que você não quer ter filho? Você não é melhor que ninguém. Fato social, é a sociedade cobrando coercitivamente. Então, o fato social, do Durkheim vai dizer, ele é exterior a nós, porque existe independentemente da nossa vontade. Então, casamento, religião, política, Estado, moral, isso existe independente de nós. A gente já nasceu, já estava aí, ok? É coercitivo, porque entende-se que se você não cumprir aquilo, você vai receber uma pressão, uma cobrança social. E também, geral, generalidade. O fato social vale para todos os seres humanos, não só para alguns, para todos. Já Max Weber, ele não está preocupado exatamente com a sociedade em sentido coletivo, igual Durkheim está. Claro que Max Weber se preocupa com a sociedade, mas não da mesma forma que Durkheim. Max Weber, ele vai dizer o seguinte, que a ação social é aquela ação praticada pelo indivíduo, com intenções, ou seja, subjetividade, com intenções, motivado. Por quê? Motivado com a intenção de receber de um outro uma resposta, é aquela ação que eu pratico tentando alcançar uma resposta de outra pessoa. Certo? Quando eu vejo um amigo longe, eu falo assim, ó, ei,
Ou seja, me liga depois, ó, me liga depois, certo? Então, quando você vê alguém passando, você faz um coraçãozinho, o que você quer? Você quer receber uma resposta, você tem uma intenção, você está visando alguma coisa, certo? Então, essas ações que nós praticamos visando a resposta de outras pessoas, essa é uma ação social, é uma ação individual, é subjetiva, certo? Então, esse caminho do Max Weber. Vamos lá. Tipos puros de ação social. Então, vou resgatando aqui, nós temos os tipos racionais. Os racionais são dois, que é ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores. São os dois tipos ideais de ação social que são racionais. Os dois tipos irracionais, a afetiva e a tradicional. Então, a afetiva e a tradicional são irracionais, certo? Agora, com relação a fins e com relação a valores, são racionais. Beleza? Olha lá, tem até um esqueminha aqui legal para ajudar a entender. Vamos lá. Ação racional com relação a fins. São condições ou meios para alcançar os fins próprios, aquilo que você objetiva, certo? Racionalização, racionalmente avaliados e procurados. Então, você tem os fins, você racionalmente avalia e você busca alcançar esses fins, esses objetivos, certo? Ação racional com relação a valores. São ações movidas por crenças, conhecimento, valores éticos, estéticos e religiosos. Os valores são próprios de uma conduta específica, baseados nos méritos desses valores. Você vai agir de acordo com seus valores, com seus princípios, com suas crenças e coisas do tipo. Ação afetiva, pelo afeto ou estado emocional. Atua de forma a satisfazer suas necessidades para alcançar algo que almeja. Tá? Movida por emoções, sentimentos e tudo mais. Tradicional, costumes tradicionais. Atitudes tradicionalmente enraizadas nos costumes. A gente faz isso por quê? A gente faz isso porque a gente aprendeu assim. Natural, a gente aprendeu assim, então a gente reproduz isso. Né? É normal, a gente faz isso, todo mundo faz isso. Ok? Então, o Max Weber vai dizer que a ação humana, toda a ação humana, por assim dizer, que é uma ação social, é aquela ação movida por intenções, por motivações, por interesses, expectativas, certo? Isso tudo se encontra na subjetividade do indivíduo. Então, a gente deve buscar a subjetividade do indivíduo, certo? Então, a gente consegue fazer leituras. Geralmente, as mulheres, elas fazem uma leitura melhor que os homens, certo? A gente consegue fazer uma leitura. Então, quando você está conversando com a pessoa, você consegue fazer leituras. E aí, a partir da leitura das expressões, você consegue analisar um pouco das intenções da pessoa. Mulher, ela lê isso muito bem, né? Quando a mulher chega para você e diz, ó, cuidado com essa pessoa aí, tá? Pode correr que tem alguma coisa errada aí. A mulher, ela consegue analisar de forma muito mais aprazível, por assim dizer. Ela consegue analisar com mais eficácia as intenções do que os homens. Mas os homens também conseguem, às vezes. Então, analisar a subjetividade das pessoas é o que faz com que nós consigamos, de alguma maneira, interpretar a conduta dela de forma mais correta, de forma muito mais avaliável. Os elementos que compõem a subjetividade humana são produtos culturais. São acolhidos e assumidos coletivamente pelos membros da sociedade. Então, a própria subjetividade humana também é uma construção social. Certo? A própria subjetividade humana também é uma construção social. Então, a nossa subjetividade ela é forjada socialmente. No contato com os outros e tudo mais, a subjetividade vai se construindo, vai se tecendo, ou sendo entretecida a partir do contato com outra pessoa. Então, os nossos estados de espírito, que são subjetivos, também é resultado de uma construção social. Ok? Isso é importante. Vamos lá. Os produtos culturais, no caso, são vivenciados pelos indivíduos, em sua particularidade. Então, se a subjetividade humana é uma construção social, a maneira como a gente vai viver e se relacionar com a cultura também acaba sendo influenciado pela subjetividade humana, que foi formada pela cultura, que foi formada, aí vem a cultura de novo, né? Você percebe que aí a importância de estudar a cultura, porque a cultura ajuda a formar e forjar a subjetividade humana. Então, isso acaba, de alguma maneira, mostrando como que a cultura ela é importante. Porque a nossa subjetividade
ela não é formada ao acaso, ela é formada a partir do contato com o outro, do contato com a cultura, das músicas que a gente vai ouvindo desde criança, dos filmes e tudo mais, certo? Isso aí acaba sendo importante. Tá? Relação social. No caso, seria a combinação da ação social de muitos indivíduos, padronização que justifica a existência do Estado e da Igreja. Então, as ações sociais são, são individuais. Mas quando você começa a ver as inúmeras ações sociais, você consegue padronizar as ações sociais dos indivíduos e classificar elas, categorizar elas dentro de tipos ideais. É uma espécie de padronização. Quais são os tipos ideais? O tipo afetivo, tradicional, racional com relação a valores e racional com relação a fins. São os tipos ideais que eu apresentei para vocês ali. A gente consegue padronizar as ações, certo? Isso aí compõe aquilo que nós chamamos de relação social. São as relações sociais. As relações sociais, elas se constituem a partir de ação social que é individual. Por isso que justifica-se o Estado, justifica-se a igreja, certo? Porque são relações macro, que parte do micro, que é individual. Certo? Então você não parte do macro direto para o micro, você parte do micro para o macro. Diferentemente do Durkheim, que valoriza mais a sociedade que o indivíduo, Max Weber foca primeiramente no indivíduo para depois chegar na sociedade. Ok? Quando alguém está apaixonado, por exemplo, qual tipo de ação que ele realiza? Só para recapitular aí. Afetiva. Ou vai me dizer que você nunca ficou apaixonado? Você sabe o que é isso. Então, nunca se esqueça disso. Quando você fica apaixonado, você tende a repetir uma série de ações que você já fez antes, quando estava apaixonado de novo. E todo mundo, outras pessoas que ficam apaixonadas, tendem a fazer essas mesmas coisas. A pessoa apaixonada é meio boba, sabe? Isso é natural. Tá? Mas não deixe de se apaixonar. É uma das belezas da vida. Ok? Mandar flores é um tipo de ação, resultado de ação de alguém estar apaixonado. Fazer serenata. Querer constituir família, casar e ter 10 filhos. É resultado de uma ação afetiva, certo? Max Weber não é só conhecido por essa perspectiva sociológica. Max Weber também é conhecido por um livro muito famoso, talvez vocês já até ouviram falar, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro é um livro famosíssimo do Max Weber. É isso daqui, ó. Vou projetar para vocês aqui agora. Aqui, ó. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro aqui, Max Weber ele vai fazer uma análise, por assim dizer, do capitalismo. E aqui a gente começa a ter uma relação interessante com aquilo que a gente estudou em outras aulas. Como que o capitalismo nasceu? Como que ele surgiu? Qual a origem do capitalismo? Qual a origem do capitalismo? Bom, o capitalismo ele nasce na modernidade. Mas como que o capitalismo nasce? Max Weber, nesse livro aqui, ele vai propor uma resposta. Max Weber vai dizer que o capitalismo, de alguma maneira, o espírito do capitalismo, esse espírito empreendedor de bens, essa ética capitalista, ela é resultado de uma ética protestante. Uma ética protestante. Nós estudamos aí, né, a Reforma Protestante de 1517, certo? Vimos como que a ética protestante, ela, de alguma maneira, mudou muito a visão de mundo da sociedade. Por quê? A ética protestante, a Reforma Protestante, melhor dizendo, quando ela apareceu, ela permitiu a usura, que é emprestar dinheiro a juros, ela permitiu a usura. Então, isso não acontecia antes, mas ela permitiu. Ela pode sim, pode emprestar dinheiro a juros. Então, com os protestantes, emprestar dinheiro a juros não era mais errado. Eles não viam problema nisso, certo? Os protestantes também, a princípio, que tipo de protestante que o Max Weber está falando aqui? Max Weber está falando dos puritanos, que eram calvinistas, certo? Os puritanos. Por que essa ética protestante ela acabou influenciando o espírito do capitalismo? Simples, vamos lá. Os protestantes, puritanos, calvinistas, eles, de alguma maneira, acreditavam que eles eram eleitos por Deus.
O calvinismo, nessa acepção de forma bem resumida, vamos dizer assim, o calvinismo ele tem alguns pontos. Podemos definir 5 pontos do calvinismo, certo? O calvinismo ele diz o seguinte, que a humanidade pecou, a humanidade é pecadora, pecou, certo? Pecou em Adão, o pecado de Adão é chamado pecado original, certo? O pecado de Adão no Éden, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão desobedeceu a Deus, e por causa do pecado de Adão, que é o cabeça federal de toda a humanidade, certo? O pecado entrou no mundo, o pecado fez parte da criação, certo? Eles usam o texto de Romanos, capítulo 5, verso 12, para justificar que todos pecaram em Adão, porque ele é o representante, o cabeça federal da humanidade. Então, o pecado de Adão fez com que a maldade, o pecado, a morte entrasse no mundo, a condenação. Então, todos são pecadores. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Segundo o calvinismo vai entender, toda a humanidade está em um estado de decadência, naquilo que eles chamam de depravação total. Ou seja, o que seria depravação total? Significa que todos nós nascemos já com a natureza pecaminosa e corrompida. A nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos são maus, são pecaminosos. Não há em nós força nenhuma para buscar ou desejar ou fazer nenhum tipo de bem espiritual. Somos pecadores. Usa-se textos como Romanos capítulo 3, onde diz que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há um justo sequer, todos se desviaram, essas línguas são como aspas de serpentes, pés ligeiros para fazer o mal e derramar o sangue, o homem é mau. Usa-se textos como Efésios 2, que diz que o homem morto em pecado e delitos, ele vive conforme o curso deste mundo, pecando, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, o príncipe das trevas. Então o homem é mau, é pecador, a vontade do homem é corrompida, o seu intelecto, a sua mente, os seus desejos, são todos maus. Isso é chamado de depravação total. A depravação total não significa que o homem é totalmente depravado no sentido de que ele é tão mau quanto poderia ser. Não. Significa que o pecado atingiu, afetou o homem em toda a sua extensão. Em toda a sua extensão. Então, o homem é pecador, é mau. O homem não pode desejar, querer, fazer nada que seja bom por si mesmo, sem o auxílio da graça. Então, o homem é pecador, corrompido, certo? Esse é o primeiro ponto, depravação total. Então, o homem é mau, certo? Segundo ponto, como a humanidade toda é pecadora, a humanidade jamais vai buscar a Deus, que o homem está morto em pecados e delitos. O homem nunca pode buscar a Deus. Não há força no homem para buscar a Deus. O homem só pode pecar. O homem vai obedecer sempre à sua natureza, e a sua natureza é má. Então, a árvore má não pode dar bons frutos. Então, o homem sempre vai realizar obras pecaminosas porque ele é mau. Certo? E até mesmo quando o homem faz uma obra de caridade, ele faz movido por pelas intenções do seu coração que são inteiramente más. Certo? Então, até os nossos atos de justiça são perante Deus como trapos de imundícia. E trapos de imundícia aqui é como um pano menstruado, né, de uma mulher. Isaías usa essa ideia. Então, o homem é mau, segundo o calvinismo. Esse é esse primeiro ponto, depravação total. Porque o homem é mau e não pode buscar a Deus, então toda a humanidade está condenada e perdida, destinada ao inferno. Então, o que Deus faz? Deus, em sua absoluta sabedoria e em sua absoluta graça e vontade, Deus, na eternidade passada, decretou, e os decretos de Deus são imutáveis, insondáveis. Deus, por sua própria vontade, Deus decretou salvar dessa massa pecadora da humanidade. Deus decretou salvar alguns, certo? Esse é o decreto de Deus, salvar alguns. E o restante, Deus, então, deixou-os em seus pecados. Esses são os réprobos, são os reprovados. Então, esse é o aspecto da predestinação de Deus. Deus predestinou alguns dessa massa pecadora à salvação e outros Deus deixou em seus pecados, certo? Na condenação. Então, o primeiro aspecto da predestinação, a predestinação ativa, onde Deus decide dessa massa pecadora salvar, eleger alguns para a salvação, certo? E o restante Deus deixa nos seus pecados, isso é chamado de predestinação passiva, porque Deus deixa eles em seus próprios pecados para receber a punição justa dos seus pecados, que é a condenação. Ok? Então, primeiro, Deus, os homens totalmente pecadores, depravados, depravação total. Segundo ponto, certo? Eleição incondicional.
da massa pecadora da humanidade, Deus elegeu alguns incondicionalmente a salvação. Deus elegeu porque Deus quis, não porque Deus viu alguma coisa, não porque Deus olhou para um e disse, gostei mais de você e mais daquele. Não, não tinha nada em nós, segundo o calvinismo vai dizer. Deus decidiu por sua própria vontade soberana eleger alguns à salvação e deixar outros à condenação, deixar outros em seus pecados para serem condenados e receber a justa condenação pelos seus pecados. Isso é chamado eleição incondicional. Tem uma eleição no grego eclectos, vem da ideia de escolha, Deus escolheu dentro da massa pecadora alguns para a salvação e deixou os outros em seus pecados. Então, isso é a dupla predestinação, mas não no sentido de que Deus predestinou quem vai para o inferno, entende? Nessa perspectiva, não. Tem uns que creem nisso, alguns calvinistas até creem nisso, certo? De que Deus, a predestinação de Deus é dupla, no sentido que Deus predestinou para o inferno mesmo. Até quem diga que João Calvino defende isso. Mas outros dizem que não. Que a predestinação ativa é Deus escolhendo alguns para a salvação e a passiva é Deus deixando esses outros réprobos em seus pecados. Esses são os danados. Esses são danados. Por quê? Porque estão danados ao inferno. Por isso que algumas pessoas não gostam de usar a palavra esse menino é danado, porque a expressão de danado vem da danação eterna, a pessoa que está condenada ao inferno, ok? Então, o segundo ponto é eleição incondicional. Né? Suponhamos assim, para ficar mais fácil de entender, suponhamos que a humanidade toda fosse 100 mil pessoas. Das 100 mil pessoas, que são todas pecadoras, Deus escolheu 10 mil para a salvação. Deus elegeu 10 mil incondicionalmente para a salvação. Certo? E o resto, Deus deixou para ir para o inferno mesmo. Tá? Terceiro ponto, desses que foram eleitos incondicionalmente, Deus então envia Jesus para morrer na cruz do Calvário por eles. Isso aí é chamado de expiação limitada. Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi efetuado somente para esses que foram eleitos. Então, Jesus não morreu na cruz do Calvário para salvar, para ofertar a salvação a todos, não. Jesus morreu simplesmente para ofertar a salvação para alguns. Para quem? Para os eleitos. Então, a obra de Cristo na cruz do Calvário ela é eficaz somente para aqueles que foram eleitos incondicionalmente antes da fundação do mundo. Você tem Efésios capítulo 1, verso 3, verso 4, ali, trata disso aí. Né? O verso 11 vai dizer que Deus, segundo o conselho de sua vontade, né? Então Deus age de acordo com o conselho de sua vontade. Então ele enviou Jesus para morrer somente para os que foram eleitos incondicionalmente antes da fundação do mundo, baseado nos secretos eternos de Deus. Então Jesus veio para morrer somente por esses eleitos. Então a expiação é limitada. Então quando a Bíblia diz que Cristo, que Deus, por exemplo, ama e deseja salvar todo mundo, é todo mundo dos eleitos. Ou você pode dizer que talvez seja a vontade revelada de Deus, usando a ideia de Lutero. Lutero falava que essa é a vontade revelada de Deus, mas é a vontade do Deus abscônditus. O Deus abscônditus é o Deus oculto. Então a vontade oculta de Deus não é de salvar todo mundo, é só de salvar esse grupo. Primeiro ponto, depravação total. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro ponto, expiação limitada. Jesus não morreu por toda a humanidade, morreu só por aquele grupo. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, o amor ali é um amor no sentido que Deus ama todo mundo enviando chuva, enviando sol, dando veste, alimentação. E o mundo ali não é um mundo no sentido totalitário, mas representa um mundo ali para a mente de João. Você fala só dos judeus e gentios e tudo mais, então não necessariamente o mundo todo, ou o mundo ali é o mundo dos eleitos, Deus amou os eleitos e envia Cristo para morrer por eles. Pode ser essas interpretações que geralmente os calvinistas atribuem ao texto. Tá? Primeiro ponto, depravação total. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro ponto, expiação limitada. Quarto ponto, graça irresistível. Esses que foram eleitos por Deus incondicionalmente antes da fundação do mundo, esses que Deus enviou o seu Filho para morrer por eles na cruz do Calvário, esse grupo eleito, em algum momento Deus vai manifestar uma graça neles, que essa graça é uma graça irresistível. Eles não vão poder resistir à obra, à ação de Deus, e por isso serão regenerados. A regeneração, então, precede a fé e o arrependimento. Isso aí é a ordem salutos, né? A ordem da salvação. Então, primeiro você é regenerado, porque você está morto em pecados e delitos. Como você pode buscar a Deus, reconhecer a Deus, ou ter fé, ou se arrepender? Você não vai conseguir. Então, primeiramente, a graça irresistível vem, te regenera. Depois que você é regenerado, que você tem uma nova natureza, que você nasce de novo, aí sim você tem fé, se arrepende. Você se arrepende dos seus pecados, tem fé em Deus, e aí, entendeu? A eleição se torna real em sua vida. Certo? Você já foi eleito. Ela só ainda não se concretizou
mas essa eleição é incondicional e a graça é irresistível. Você não vai poder resistir à obra de Deus. Deus é maior que você, é muito mais forte que você, então a vontade do homem jamais poderá resistir à vontade de Deus. Essa que seria a ideia. Quinto ponto, então, o quinto ponto é da perseverança total dos santos. Aqueles que foram eleitos incondicionalmente antes da fundação do mundo, aqueles a quem Deus enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário por eles, expiação limitada. Aqueles que Deus, de alguma maneira, manifesta a graça irresistível, esses jamais perderão a salvação. Então, a perseverança total dos santos. Eles nunca vão perder a salvação. Porque é Deus quem garante a salvação. A salvação não é obra humana, é obra de Deus, é Deus quem garante, e o homem jamais poderá perder essa salvação. Porque estão guardados na palma da mão de Deus e ninguém tira essa ideia. Esses calvinistas, puritanos calvinistas, que tinham essa visão, eles acreditavam o seguinte, de que a prova de que eles eram eleitos, a prova de que eles eram salvos, que eles eram eleitos, é de que eles conseguiriam, de que eles seriam bem-sucedidos financeiramente falando. Então, os puritanos, eles tinham uma ética ascética. O que seria uma ética ascética? Eles não alguns até bebiam, né? Mas não, geralmente não gastavam dinheiro com farra, com coisas levianas. Então, eles acumulavam dinheiro, o capitalismo aí, né? Acumulavam dinheiro, trabalhavam muito para juntar dinheiro, para conseguir ter bens materiais. Por quê? Porque os bens materiais eram a prova de que, de alguma maneira, eles eram, por assim dizer, eleitos de Deus. Então, a prova de que eles eram eleitos era a prosperidade financeira. Então, eles trabalhavam, eles buscavam ganhar dinheiro, lutavam para ganhar dinheiro, para quê? Para provar para todos que eles eram eleitos, para mostrar que eles eram eleitos. Então, eles entendiam que a bênção financeira e tudo mais era resultado, era prova de que eles eram eleitos. Então, eles trabalhavam, não gastavam dinheiro à toa, juntavam dinheiro, acumulava e tudo mais. Certo? Essa é a ideia que o Max Weber vai dizer. Max Weber, inclusive, vai dizer que para os protestantes o trabalho é ressignificado. Por quê? Porque na Idade Média o trabalho ele era para as pessoas pobres, era para a classe inferior, na base da sociedade, para os pobres. E as pessoas na classe superior não trabalhavam como os pobres, né? Eles não. Com a reforma protestante, com a modernidade, o trabalho ganha outro lugar. Agora o trabalho dignifica o homem. Certo? O trabalho dignifica o homem, então o homem vai trabalhar, o homem busca trabalhar, o homem agora trabalha incansavelmente. Por quê? Porque Lutero dizia que o trabalho é a máscara de Deus. Então, quando eu trabalho, estou agindo na criação, é Deus agindo através de mim, através da minha pessoa. Lutero dizia, por exemplo, quando eu ordenho vacas e tiro leite, é Deus ordenando através de mim e providenciando alimentação para outras pessoas. Então, Deus trabalha, Deus preserva, é a providência divina. A providência de Deus, ela se dá através das mãos dos homens, por assim dizer. Deus está providenciando alimentação para as pessoas através das minhas mãos, quando eu planto, quando eu colho, quando eu tiro leite, quando eu estou produzindo alimentos. Deus está providenciando tudo através das minhas mãos. Então, o trabalho é a máscara de Deus, é a maneira como Deus escolheu agir no mundo, através do homem. Por isso que o homem deve trabalhar, por quê? Porque quando o homem trabalha e atua na criação, ele está cumprindo um mandato cultural e original de Deus no Éden. Crescer e multiplicar. O homem foi colocado no jardim para lavrar e guardar o jardim, para dominar sobre todas as coisas. O trabalho foi instituído antes da queda, antes do pecado. Então, o trabalho é o propósito original de Deus. Então, os calvinistas entendiam que o homem deveria trabalhar. Mas essa ética do trabalho, essa ética protestante de trabalhar muito, gastar pouco, economizar dinheiro, essa ética protestante, ela acabou colaborando para o espírito do capitalismo, para o capitalismo se fixasse, para o capitalismo ganhasse força. Então, foi exatamente essa ideia protestante, essa ética protestante de supervalorização do trabalho, do acúmulo do dinheiro, de trabalhar incansavelmente, de conseguir construir o reino de Deus aqui na Terra, certo? De construir o reino de Deus aqui na Terra, de trabalhar e coisas do tipo, que de alguma maneira, contribuíram para a fixação do capitalismo. Tanto é que os Estados Unidos foi fundado, por assim dizer, pelos puritanos, que saíram aí da Inglaterra, que estavam sendo perseguidos, saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, que ali era considerada nova, né? Nova Inglaterra, eu acho. Os Estados Unidos eram 13 colônias
que estavam submissos à Inglaterra, então foram para lá e lá fundaram os Estados Unidos, certo? Em 1776, os Estados Unidos ganham independência e tudo mais. Então, os Estados Unidos foram fundados pelos pais peregrinos, chamados de puritanos, puritanos que foram para lá. E por que eles recebiam esse nome puritanos? Porque era um grupo que tentou, de alguma maneira, purificar a igreja anglicana, certo? A igreja anglicana, que havia sido fundada por... lembro, esqueci o nome exatamente, se é o Henrique, né? O rei. Bom, vamos dar uma pesquisada aqui. Ele era casado, e aí. Opa. Ele era casado e ele queria se separar, né? Mas ele não podia, porque não era permitido. Então, como ele queria se casar, é isso mesmo, o rei Henrique. O rei Henrique, ele era de casar, ele queria separar da mulher, se casar com outra mulher, porque a sua mulher não lhe dava filhos e coisas do tipo. Mas não podia, então ele acabou fundando uma igreja anglicana, que era a igreja do Estado, né, da Inglaterra. A igreja anglicana, que no que diz respeito à eclesiologia, estava mais semelhante à igreja católica, e no que diz respeito à soteriologia, estava próxima dos protestantes. Então os puritanos falaram, vocês estão no meio termo, eclesiologicamente falando, estão semelhantes à igreja católica, e soteriologicamente falando, estão semelhantes aos protestantes. Vamos radicalizar aí, vamos purificar a igreja, vamos tornar semelhantes, vamos purificar a igreja de todos os resquícios de catolicismo, essa era a ideia. E aí os puritanos acabaram sendo perseguidos e foram fundar os Estados Unidos. Então Max Weber, nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai lidar com todas essas facetas aqui, certo? Das mudanças sociais modernas. Vocês conseguem perceber, através disso, que a modernidade está atrelada de forma muito intensa com a religião, com o protestantismo, com o catolicismo, ou seja, não tem como desvincular as duas coisas. E aí a gente percebe por que, de alguma maneira, o fenômeno religioso ele acaba tendo um impacto muito grande, né, nos estudos sociológicos, porque estão interligadas, as coisas estão entrelaçadas. Não tem como desvincular as duas coisas, certo? Não dá para desvincular as duas coisas. Isso que é interessante. Nesse livro, inclusive, na Ética Protestante, no Espírito do Capitalismo, Max Weber vai dizer que, baseado em um conceito de Lutero, com a palavra alemã Beruf é a palavra alemã que Lutero pegou de Paulo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse, cai na vocação com que fostes chamado. Lutero pegou a palavra vocação, em alemão, Beruf, e usou a expressão para dizer, cada um tem a sua vocação. Tem a sua vocação. E aí Lutero vai dizer o quê? Que o homem pode glorificar a Deus através do seu trabalho, através da sua vocação. Quando você realiza a sua vocação com excelência, você glorifica a Deus. Você consegue glorificar a Deus através do seu trabalho. Então, o trabalho é uma coisa importantíssima, tem um lugar no plano criacional de Deus. Por quê? Porque Deus, de alguma maneira, ele é glorificado quando o homem trabalha e executa o seu trabalho com excelência. E aí usa-se textos quando Paulo diz, né? Que o seu trabalho não é vão no Senhor, fazer tudo como se estivesse fazendo ao próprio Deus, e coisas do tipo. Então, Lutero vai pegar isso aí, essa ideia de vocação, e vai dizer, o seu trabalho é a sua vocação. Sua vocação é o quê? Minha vocação é ser um pastor, minha vocação é ser um pedreiro, minha vocação é ser um professor, minha vocação é ser um padre, minha vocação é ser cuidar de casa. Lutero está dizendo, não interessa qual é a sua vocação. Se você realizar a sua vocação com excelência, buscar fazer da melhor forma possível, você está glorificando a Deus através da sua vocação, do seu trabalho. Porque o trabalho glorifica a Deus, dignifica o homem. Aí o trabalho, o homem trabalhando sobre a criação, na natureza, modificando a natureza, trabalhando, ele vai produzindo cultura. Olha que interessante, você percebe como que o trabalho ganha um status totalmente diferenciado do período da Idade Média? Na Idade Média, o trabalho era marginalizado, o trabalho estava na periferia. Os gregos também diziam que o trabalho era para os pobres. Os ricos, não. Os filósofos, os ricos, eles se dedicam ao ócio digno. Certo? Ao ócio digno. Ao pensamento, à reflexão, à contemplação. Ao ócio digno. O homem moderno, Max Weber está dizendo, ele ressignifica o conceito de trabalho, dá uma nova valorização para o trabalho
E agora o homem moderno, ele vai ser influenciado por aquela ideia do quê? Ele é o homem do negócio. Ele é aquele que nega o ócio, por isso que vem a ideia de negócio. É o homem que nega o ócio, é o homem que trabalha, é o homem que incansavelmente para quê? Para conseguir riqueza, para conseguir dinheiro, para conseguir bens materiais. Então, os bens materiais também ganham um destaque importante nessa nova época. Tanto é que quando você tem aí os Estados Unidos, como é, né, uma grande potência, certo? Os Estados Unidos, eles começam ali a ter uma tendência muito grande ao materialismo, por assim dizer. Não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares também. A tendência ali, ela acaba sendo muito grande ao materialismo, certo? Então, a gente percebe que isso acaba gerando, né? Tem um livro interessante que trata disso. Eu até vou indicar esse livro para vocês. Eu acho. Eu acho que não vou conseguir achar ele aqui. Deu um branco aqui agora e eu esqueci o nome do autor. Então, por isso eu não vou conseguir achar o livro aqui. Mas não tem problema. A hora que eu achar o livro, é muito simples. Eu consigo achar o livro a partir desse outro livro aqui. Livro legal. 10 livros que todo conservador deve ler. Benjamin Wicker. Muito legal. Alex de Tocqueville. Alex de Tocqueville. Aí. Democracia na América, né? Não é Revolução na América. Deu um branco aqui, não estava lembrando nem o nome do livro, nem o nome do autor. Esse livro é muito legal. Alex de Tocqueville, ele vai visitar os Estados Unidos, e visitando os Estados Unidos, ele percebe que os Estados Unidos tinha uma tendência muito grande ao materialismo. Ele diz assim, ó, o materialismo é uma doença perigosa da mente humana, em todas as nações, mas é preciso temê-lo, particularmente em um povo democrático. A democracia dos Estados Unidos, recém-fundada, né, quando chega lá, Alex de Tocqueville começa a olhar a democracia e ele percebe que as pessoas que moravam ali nos Estados Unidos, eles tinham uma tendência muito grande a buscar bens materiais. A mente deles era voltada para o materialismo. E Alex de Tocqueville vai dizer, isso é perigosíssimo, principalmente em uma democracia. Outra coisa que Alex de Tocqueville disse, que era um problema ali, era o desejo deles por igualdade. Alex de Tocqueville disse, olha, o desejo deles por igualdade é perigosíssimo. Eu tenho umas frases aqui que são interessantes, né? Ele diz o seguinte, cuide para que o seu amor pela liberdade verdadeira, enraizada na virtude, não seja destruído por outros amores menores, incluindo o amor pela igualdade. Alex de Tocqueville disse que o desejo que eles tinham, o amor que eles tinham pela liberdade, não poderia ser destruído pelo amor que eles tinham pela igualdade. Porque quando se busca a igualdade a qualquer custo, Alex de Tocqueville disse, muitas vezes abandonamos a liberdade por causa da igualdade. E se não encontramos a igualdade na liberdade, preferimos a igualdade na escravidão. Ou seja, você prefere ser igual, ainda que seja escravo. Aí ele diz, mas também encontra um gosto depravado pela igualdade no coração do homem. Aí ele está falando sobre o desejo pela igualdade. Que faz o fraco querer atrair o forte ao seu nível. O que faz os homens preferir a igualdade na servidão à desigualdade na liberdade. Ou seja, esse desejo pela igualdade, se tornar muito intenso, ele destrói a sociedade. Por quê? Porque os fracos e medíocres começam a querer que aquelas pessoas mais fortes se tornem fracas e medíocres como eles, para que elas possam ser iguais. A pessoa fraca e medíocre não quer buscar crescer, não quer buscar se desenvolver, não. Ela quer que os outros se tornem medíocres e fracas como elas são. E aí, Alex Tocqueville disse, e se eles não encontram a liberdade, a igualdade na liberdade, preferem, então, a igualdade na servidão, mas querem a igualdade. Olha o que ele diz.
Eu acho que os povos democráticos têm um gosto natural pela liberdade, mas eles têm uma paixão ardente, invencível, insaciável e eterna pela igualdade. Querem a igualdade na liberdade, e se eles não podem tê-la, eles ainda a querem na escravidão. Ele está dizendo que esse desejo extremo pela igualdade, do que ele está dizendo, ele pode ser tão terrível que ele pode levar o homem a fazer a igualdade de um Deus, a transformar a igualdade em um Deus. Tocqueville, inclusive, adverte, né, que ele fala que o panteísmo é a religião natural da democracia igualitária. Ou seja, a igualdade se torna um Deus, uma espécie de panteísmo. Né? Ele diz, outro risco para a democracia na América é o materialismo, mesmo em relação à religião. Ou seja, o materialismo era um problema também, inclusive em relação à religião. Aí ele diz, em vez de pregadores se concentrar no paraíso, os pregadores americanos vêm constantemente se concentrando na terra. E só com grande dificuldade eles conseguem tirar os olhos dela. Olha só. Até mesmo a religião, ele está dizendo, se tornou materialista. Aí ele diz, o materialismo é uma perigosa doença da mente humana em todas as nações, mas devemos temê-la particularmente em um povo democrático. Olha só o que Alex Tocqueville está dizendo. Até mesmo a religião se tornou materialista. Então, isso foi um problema, inclusive, para os protestantes, que buscavam bens materiais, o desejo, o capitalismo, aí, ó, materialismo exacerbado. Os pregadores, Alex Tocqueville está dizendo, não pregavam mais sobre o céu, não pregavam mais sobre a eternidade. Eles só pregavam sobre bens materiais, sobre a prosperidade, a teologia da prosperidade, sobre enriquecimento, sobre dinheiro. Os televangelistas que buscam dinheiro e bens materiais a qualquer custo. E aí, Alex Tocqueville está dizendo, esse é um dos problemas. A democracia tem muitos problemas, a gente deve tomar cuidado. E esse é um deles, aonde os homens se concentram na busca desenfreada pela igualdade, a qualquer preço, a qualquer custo, fazendo com que os medíocres fiquem em sua condição e as pessoas mais nobres se tornem medíocres para que a igualdade seja estabelecida. Segunda coisa, um materialismo exacerbado, onde as pessoas não se importam mais com valores eternos, ele está dizendo, mas simplesmente com aqui e agora. Inclusive, Michael Maffesoli, sociólogo da Sorbonne, tem um livro excepcional chamado A Conquista do Presente. Maffesoli vai dizer que conquistamos o presente. Talvez Alex de Tocqueville poderia dizer, mas perdemos a eternidade. Conquistamos o presente e perdemos a eternidade. Então, Alex Tocqueville está criticando o materialismo exacerbado, dizendo que o homem não pode viver somente imergido nesse tempo, na temporalidade. Ele precisa ter uma dimensão eterna para fazer a sua vida ter sentido. Essa é a perspectiva do Alex Tocqueville. Você pode dizer, professor, não concordo. Você tem todo o direito, mas você precisa conhecer o pensamento dele, porque ele é top. Ele tem muita coisa boa. Então, o que nós percebemos aí? Percebemos que o Alex Tocqueville está criticando justamente esse impulso que o Max Weber descreveu nos protestantes, esse impulso de conquistar dinheiro, de ganhar, de trabalhar a qualquer custo e acumular. Essa ética protestante, ela se tornou o espírito do capitalismo, influenciou a ética capitalista, mas também fez com que os homens se tornassem materialistas, presos em uma visão de mundo totalmente materialista, centrada no aqui e no agora. E aí Max Weber está dizendo, isso é um problema, isso destrói sociedades, certo? Então, ficou algumas reflexões aí, fica para vocês esse livro, Democracia na América, do Alex Tocqueville, um livro excepcional. Fica também para vocês a indicação do livro do Benjamin Wicker, tá? 10 livros que todo conservador deve ler. Esse livro aqui também é excepcional. Ah, eu não sou conservador, nem gosto. Não tem problema, mas leia esse livro aqui. Esse livro vale a pena, tá? Vale a pena ser lido. É o tipo de livro assim que toda pessoa deve conhecer. Ele traz algumas ideias excepcionais sobre o pensamento humano, sobre sociedade, sobre Estado, sobre cultura. São livros excepcionais, certo? Então, ficamos aí com um pouquinho do pensamento de Max Weber, certo? Algumas construções, a maneira como Max Weber olha para a sociedade, interpreta a sociedade e tudo mais. E aí, fica para vocês, então, essa aula de hoje, certo? Reflitam sobre isso, estudem, leiam o texto que eu vou mandar, certo? E aí nós vamos discutindo sobre esses assuntos. Então, gente, um abração para vocês, tá?
Até a próxima aula.